Senhoras e senhores, meu respeitável público, eu tenho a sensação que eu estou de volta à cena do crime. Cá estou, Frederico, no Estádio Olímpico de Montjuic, aqui pertinho, deve ser 10 metros de onde eu estou. O Paris Saint-Germain fez 3 gols no segundo tempo, que gerou mais uma eliminação daquelas do Barcelona. Em 2017, o Barça tomou 4-0 do PSG, 3-0 da Juventus. Depois, em 2018, ele tomou 3-0 da Roma. Em 2019, ele tomou 4-0 do Liverpool. Em 2020, ele tomou 8-2 do Bayern de Munique. Em 2021, 4-1 do PSG. Em 2022 e 2023, ele tomou 3-0 do Bayern e depois 3-0 do Benfica. Nem passou para a fase de grupos. Em 2023, perdeu da Inter e tomou mais um 3-0 do Bayern, caindo mais uma vez na fase de grupos. Em 2024, Fred Caldeira, 4-1 para o Paris Saint-Germain. Que programa alegre! E a energia lá no alto, hein? Energia É lá muito no gol! alto. Aliás, esse é o primeiro programa em que fazemos com ambos absolutamente eliminados da Liga dos Campeões, você com o Barcelona, eu com os ingleses. Então a energia, ela condiz com o tema do programa. Então eu peço para o nosso editor, para a nossa editora, colocar uma vinheta, só que uma vinheta triste. Em minha defesa, a parte de ser eliminado do meu lado eu sempre cumpri. Você é que sempre teve aí numa de querer galgar sonhos mais altos. Eu nunca tive essa pretensão. É verdade, é verdade. Mas agora é bom que eu me coloco, né, num lugar em que eu nem ousarei sonhar na próxima temporada, porque não há nada tão que nos deixe tanto com os pés no chão quanto a humilhação. Marcelo Beckler, a gente pode olhar para essa sequência, para o tema do programa de hoje, né? Essa sequência de quedas do Barcelona na Liga dos Campeões, como um bloco, né? Como uma grande fase, como um período significativo da história do Barcelona, e procurar um grande motivo, um motivo em comum, ou a gente pode colocar a lupa e buscar particularidades nas eliminações e tudo mais. Eu acho que o primeiro caminho talvez seja mais fácil de responder. Não sei, você vai poder dizer melhor do que eu. Existe um tema em comum? Existe uma trilha sonora em comum que explique tudo isso? Ou a gente vai para o segundo caminho? Eu acho que o que teria em comum é que quando você não tem um bom time de futebol, a chance de você ser eliminado é muito grande. Só que agora, em 2016, 2017, ainda tinha, por exemplo, o trio MSN, ainda tinha Iniesta, ainda tinha o Barcelona, muitos bons jogadores que não explicariam, talvez, 2 goleadas como o Barcelona sofreu, de PSG depois da Juventus. Se a gente pega o time de 2020, o time de 2021, é mais fácil de se imaginar que esse time possa ser goleado aqui e ali, ou que possa, pelo menos, perder de uma forma muito determinante aqui e ali. Eu acho que tem trauma, tá? Que esse time está traumatizado, machucado, esse clube está traumatizado, machucado, e que precisa de uma grandíssima vitória ou de algumas grandíssimas vitórias para ir fechando essa cicatriz. Cada derrota vai ter a sua explicação, mas eu acho que precisa de uma grande vitória, que talvez tivesse sido a do Parque dos Príncipes, perdendo de 2-1 para virar um 3-2, coisa que não aconteceu. Se a gente for ver, Fred, em 2017, quando o Barcelona, 2018, quando perdeu da Roma, o Messi depois deu uma entrevista falando que o time se bloqueou naquele jogo. Em 2019, num desses tantos documentários que a gente tem sobre os times de futebol, tem uma imagem no intervalo de Anfield, do 4-0, quando só estava 1-0, do Jordi Alba chorando, porque tinha falhado no gol e tinha perdido um gol. O Gundogan chegou aqui essa temporada, e já com uma mentalidade bem alemã mesmo que ele tem, de falar muitas verdades, depois que o Barcelona perdeu um clássico para o Real Madrid, ele disse que achava que faltava mentalidade vencedora, que o time estava muito conformado de ter perdido. E depois da derrota do Paris Saint-Germain, a gente viu o Gundogan recriminando o erro do Ronald Araújo, de ter sido expulso aos 30 minutos, e o Ronald Araújo dizendo que não comentaria, que ele tem um código de ética, de conduta, que ele não falaria o que ele acha das declarações do Gundogan. Eu acho que quanto mais falarem, melhor, Fred. Quanto mais falarem, quanto mais apontarem os erros, quanto mais cada um se sentir responsável pelo que está acontecendo, maior é a chance de sair disso. Mas você não acha que essa conversa é melhor entre 4 paredes do vestiário
que é melhor que ela seja interna. Assim, pra gente é ótimo, tá? Que o Gundogan fale o que disse. É ótimo, acho que pro torcedor também escutar que alguém de dentro tá olhando para um possível problema e não para a arbitragem, como o Xavi gostou de fazer depois dessa eliminação para o PSG. Mas então, acho que talvez para o clube seja mais importante que essas conversas aconteçam dentro e não fora. Nenhuma dúvida, eu acho. Eu só não sei se elas acontecem dentro. Fora, pelo menos, a gente está vendo que tem alguém tocando na ferida, sabe? Porque eu acho que as desculpas e as justificativas, os mas são muito grandes aqui. Tem muito mas para tudo. Ah, mas a expulsão, mas no outro ano isso, mas se faz aquele gol, mais isso, mais aquilo. E eu acho que falta todo mundo se sentir responsável pela parte que ele toca. Eu não sei se essas conversas acontecem de portas para dentro. Se elas acontecerem, tudo bem. O de portas para fora vai gerar ruído midiático só. Mas eu tenho a sensação de que toda vez que o Barcelona vai dar uma justificativa do que perdeu, pelo que perdeu, qual que é o motivo, que não busca os verdadeiros culpados, que talvez sejam os próprios jogadores, tem um adversário do outro lado, talvez sejam as próprias atuações dos jogadores, mas sim ficam buscando sempre um elemento externo e nunca, enquanto não se responsabilizarem e entenderem o que precisam melhorar, não vão melhorar, entendeu? Tem um ponto aqui que eu estava olhando, Marcelo, para olhar para esse quadro geral, né, de eliminações. Eu também acho que, por um lado, e muito por conta de um clube chamado Real Madrid, a gente acha que tem espaço para todo grande. A gente acha que tem espaço para todo rico ou para todo bom time nas semifinais da Liga dos Campeões, e não tem, né? E aí, quando você não chega lá com frequência, e eu sei que o Barcelona tem uma questão particular em várias dessas eliminações serem traumatizantes mesmo, mas eu acho que tem um tema geral que vale para vários outros clubes, que o normal é você não estar lá, né, todo ano. Entre a primeira Champions da história do Barcelona até a segunda, caiu várias vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões. Né? Até chegar o Pep Guardiola, até o Guardiola virar o técnico do time A, o Barcelona ele mais convivia com campanhas que batiam antes das semifinais do que com semifinais, finais e títulos. Então, assim, não é como se o Barcelona vivesse algo fora do tom histórico. É porque nesse século se acostumou muito com outra coisa. Eu estou errado? Não, o Barcelona viveu neste século o melhor momento da sua história. E foi bem isso. Foi até um pouco antes do Guardiola ser técnico, porque com o Rijkaard já tinha ganhado uma Sim, Champions, já sim. tinha chegado a uma outra semifinal, né? Mas coincide entre chegada do Ronaldinho e saída do Messi, os melhores anos da história do Barcelona. O Barça chegou a ganhar 4 Champions em 10. Ganhou 2006, 9, 11, 15. Isso é coisa de Real Madrid fazer, né? Mas quando o time era bom, ganhou. E quando o time do Real Madrid não era bom, o Real Madrid, acho que entre 2004 e 2011, acho que cai 6 ou 7 vezes nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Então tem os traumas, tem que não vai chegar sempre e tal. Mas tem uma coisa também que, assim, se o seu time é um bom time de futebol, se ele tem mentalidade, se ele tem espírito vencedor, se ele tem bons jogadores, ele vai chegar mais do que não chegar. Outra coisa é que, numas quartas de final, por exemplo, você esteja um Manchester City e um Real Madrid e só um dos dois possa passar e que eles duelem até o último pênalti do último pênalti. Outra coisa é que, no primeiro gol, ou a primeira situação de adversidade que você tem, é que você se desmanche inteiro, feito um pavê, que é o que tem acontecido com o Barcelona recentemente na Europa. Então, acho que tem sim a ver com. Não é sempre que vai chegar, viveu a melhor época do clube, mas também a queda, para mim, não é o normal. Para mim, a queda é porque o Barcelona passou como clube, passa ainda por uma reestruturação, uma crise muito, muito grande. Eu me lembrei essa semana de uma fala do Piqué, no momento que o Barça estava muito bem, o Piqué era muito pressionado na Espanha, vaiado por onde ia. Ele deu uma entrevista coletiva, acho que em 2015, falando que ele cresceu vendo o Real Madrid ganhar Champions e os torcedores do Barcelona, inclusive ele, o Piqué cresceu nos anos 90, ele é de 87, então foi bem isso. E o torcedor do Barcelona comemorar pequenas vitórias, ganhar uma Copa do Rei, ganhar um clássico. E hoje o que a gente está vendo, a gente está gravando esse programa na sexta pré-clássico. O que a gente está vendo hoje é o Real Madrid ganhando as Champions que está ganhando, mais uma semifinal, e aqui a expectativa em Barcelona é que o time possa ganhar o clássico para terminar a temporada bem. Ou seja, voltou para aquele patamar de antes de Ronaldinho, de Guardiola, de Messi, que era o Real Madrid ganhando as suas Champions e o Barcelona com essas pequenas vitórias.
Porque um dos caminhos que está proposto aqui no roteiro, por exemplo, é como mudar essa dinâmica, talvez com outros jogadores ou outro estilo de jogo. Primeiro que para ter outros jogadores melhores, para formar um melhor time de futebol, para você ter mais chances de ter grandes vitórias, né, de ter talvez essa grande vitória que você disse que o Barcelona está precisando da Liga dos Campeões, você precisa ter um clube financeiramente estável, né, coisa que o Barcelona está longe de ser nesse momento. A crise institucional é uma grande justificativa, sim. É claro que a gente pode pensar, meu ponto de vista, claro, né? A gente pode pensar que existe algo astral, que existe algo psicológico, e pode existir mesmo esse segundo ponto. O astral eu não acredito. Mas a crise institucional, a crise financeira do Clube Barcelona, evidentemente afeta no poder de contratação. Que bom que La Masia continua produzindo jogadores tão interessantes como esses que estão subindo para o Lamine Yamal ser um dos grandes protagonistas com tão pouca idade, mas também tem outro lado que quando você traz caras com um pedigree um pouco maior de vitórias, eles podem acabar falando o que o Gundogan falou. Isso pode acabar gerando certos ruídos dentro do vestiário. Não sei qual vai ser a reação desse Barcelona depois de mais declarações do Gundogan agora falando sobre a expulsão do Araújo e outras coisas. Agora, sobre o estilo de jogo, Beckler, eu vou trazer uma fala do Guardiola de hoje, do dia da nossa gravação, que ele falou, cara, a gente chutou mais de 30 vezes contra o Real Madrid e não fizemos os gols necessários. Se a gente se encontrar de novo, qual é a solução? É tentar chutar 60. Ou seja, o plano B é o plano A melhorado. E acho que é a mesma tônica no Barcelona, né? Sem nenhuma dúvida. O Guardiola chegou a dizer uma vez aqui, não sei se ele já tinha saído ou se ele ainda estava aqui, que a hora de apostar pelo estilo é quando tudo for mal. Porque a coisa mais fácil que tem é que quando você estiver ganhando, você apostar pelo que está dando certo. Né? Só faltaria você estar ganhando e decidir fazer uma mudança de estrutura, de plantel, de forma de pensar futebol. Então a hora de você apostar no estilo de jogo e saber que aquele estilo é o correto é justamente quando você está perdendo. Porque quando estiver ganhando você vai fazer isso. Então é agora que isso está em prova. Quando a gente teve nas quartas de final dessa Liga dos Campeões, Arteta, Luiz Henrique, Guardiola e Xavi, 4 técnicos desse estilo que querem fazer esse tipo de jogo, cada um com uma diferença em relação ao outro, você vê que esse caminho é possível de se traçar. E o Guardiola foi campeão na temporada passada, sim, e teve uma bola, um pênalti mais bem batido ou menos bem batido, de ter mais uma semifinal de Liga dos Campeões. Aqui, por exemplo, sempre se questiona a falta de músculo quando chega essas derrotas do Barcelona, que o time não tem a intensidade para competir com seu rival. Se você for pegar o Manchester City, que é o Barcelona melhorado, não tem muito músculo no Bernardo, no Foden, né, no Rodrigo, nos jogadores que dominam o jogo. Né? Então, eu não acho que o certo é mudar o estilo, tá? Eu acho que o certo é fazer isso melhor mesmo. É fazer isso melhor. É conseguir fazer isso melhor do que seu adversário. E contratando melhores jogadores, né? Se o clube se sanear financeiramente. Sim, e aí eu acho que talvez tenha algum problema dessa temporada. O Barça gastou no mercado de verão 3 milhões de euros no Oriol Romeu. João Félix, Cancelo, Gundogan e Nigo Martínez todos vieram de graça, ou emprestados ou em final de contrato. Então, dá para justificar que o time não seja o que o técnico quer ou que a diretoria queria, porque não tinha dinheiro para contratar, dava para gastar 3 milhões, o resto é sair fazendo improvisos aqui e ali para trazer os outros jogadores. Mas aí você chega no mercado de inverno e gasta 60 milhões no Vitor Roque. Ainda que sejam 60 milhões pagos a prazo, né? Porque você 30 agora e depois tem as variáveis e tal. Para um jogador que deve te dar retorno em 2, 3 anos. Eu estou fazendo conta de Vinícius Júnior, que chegou ao Real Madrid em 2018, foi dar retorno ao Real Madrid em 2021. Passou 3 temporadas ali meio que se adaptando e tal para conseguir ser esse jogadorzaço que é. Só que o Barcelona não tem dinheiro suficiente para comprar a janta. O Barcelona tem que comprar o almoço. Então, se era para gastar 60 milhões, tinha que ser um rendimento imediato. Um jogador para chegar, jogar, dominar o meio-campo, dominar o ataque, dominar a defesa, coisa que não fez. Não estou querendo dizer que a contratação do Vitor Roque é errada. A contratação do Vitor Roque, neste momento, é errada. Ele tinha que ter sido contratado depois, se é que o time tem capacidade de fazer investimento para o futuro, porque me parece que não. Tem que fazer investimento para o presente só. E quando a gente compara com a trajetória de outros clubes dentro da Liga dos Campeões, não só dessa edição, mas inclusive, você pode tentar traçar paralelos, mas eu acredito que cada clube tem a própria história e as próprias ferramentas, né? Assim, o Manchester City consegue estar na 7ª
fase de quartas de final consecutiva, porque foi lá atrás e trouxe o Pep Guardiola e teve condições de, a cada janela, fazer grandes contratações por conta do suporte financeiro que tem de Abu Dhabi. Enfrenta as acusações dentro da Premier League que a gente não sabe no que vai dar e quando a gente vai entender o resultado dessas acusações, mas é um time que tem um músculo financeiro que é evidente para todo o mundo ver. Porém, tanta grana precisa ser bem investida e o Manchester City investe bem e tem no Guardiola a grande figura que faz com que esse time sempre esteja ali, pelo menos entre os 8 finalistas da Liga dos Campeões. Muito dinheiro tem o Manchester United, que quase nunca está ali, né? Assim, não chega nas semifinais desde a última final em 2011, quando perdeu para o Barcelona em Wembley. Então, é difícil você achar histórias similares à do Barcelona, mas muito se dizia aqui, Beckler, que havia algo psicológico no Manchester City de bater tantas vezes na trave antes da conquista na temporada passada em Istambul. E você acha que tinha? Não só do Manchester City, que esse bloqueio, o Pep Guardiola mesmo disse, né, do alívio que ele sentiu depois e tal, mas, por exemplo, o Arsenal também, né, que parece que jogou bem menos contra o Bayern de Munique do que vinha jogando durante toda a temporada no campeonato inglês e também contra o Porto, né, eu acho que o Arsenal fez um mata-mata de Champions bastante decepcionante em relação ao que ele joga na Inglaterra há mais de um ano já. Então, também não sei se, por exemplo, esses dois, por motivos diferentes, o Arsenal agora e o Manchester City antes, também não estavam bloqueados com a Liga dos Campeões. Eu acho que sim, por motivos diferentes, né? O Arsenal pela inexperiência absoluta, nenhum jogador do elenco, com exceção do Zinchenko e do Gabriel Jesus e do Havertz, haviam disputado o mata-mata de Liga dos Campeões antes, e essa inexperiência custou. O que eu acho que acontece no Arsenal é na Premier League. Eu não sei como que foi esse fim de semana, tá? O Arsenal visitou o Wolverhampton fora de casa, não sei qual foi a reação que demonstrou dentro de campo. Mas talvez, nesse momento da temporada, pelo tropeço passado contra o Aston Villa, o Arsenal esteja revivendo um trauma recente e aí a gente tem que ver como é que ele vai lidar com isso, se vai derrapar de novo ou se vai usá-lo como motivação para ir para o caminho contrário. O Manchester City, por muitas vezes, bateu na trave na Liga dos Campeões, e muitas vezes literalmente na trave, e isso, em algum grau, imagino, entrou na cabeça de jogadores que estão lá há muito tempo, né? Assim, o elenco mudou muito pouco, ou pelo menos o time titular mudou muito pouco ao longo dessa sequência de eliminações. E lembremos, né? Ganhou contra a Inter de Milão sem fazer um grande jogo, contando muito com o Ederson e com a ineficiência do Lukaku e etc. Então, mas ganhou, né? Ganhou e acho que desbloqueou, o que não foi suficiente para passar pelo Real Madrid depois de chutar 30 vezes a gol. Então, cara, no fim das contas, é a bola entrar ou a bola não entrar. Ninguém fala da chance que o Lukaku perdeu para o City ser campeão da Champions, né? Todo mundo fala quanto que o Manchester City foi fantástico. Então, eu acho que o fator 1 para o Barcelona voltar a superar esses traumas, superar as goleadas, que seja eliminado, e eu acho que pode ser aqui e ali, mas sem tomar goleadas, porque são quase 10 anos de goleadas, seja na fase de mata-mata ou na fase de grupos ainda para ser eliminado. Eu acho que a primeira coisa é ter um bom time de futebol. Se o Barcelona da próxima temporada tiver um time melhor do que essa, se estiver nas quartas de final, ele pode perder, mas perder sem goleada, ou ele pode passar, mas tem que estar sempre ali. O Manchester City, você falou que são 7 consecutivas, né? Então, de 7, às vezes você vai passar, às vezes não. A primeira coisa é essa. E a segunda coisa, eu acho que tem muito mesmo de um espírito de clube, de time. Tem uma música daqui, que eu não sei se existe esse ditado ou se são só os versos da música, que fala que antes de você ser um gênio, você tem que acreditar que é. Antes do Real Madrid ser isso tudo que ele é, eu acho que os jogadores que estão ali sentem isso, sabe? E a partir dali eles passam a ser. Então, acho que quando eles olham a camisa do Real Madrid, o escudo, e eles lembram de tudo que o clube já passou e o que levou eles até ali, eles sentem isso. E eu também acho que isso acontece ao contrário. Talvez os jogadores que estejam chegando ao Barcelona, que pegam essa mochila tão pesada, que eles também sentem isso e que em alguns momentos eles rendem menos do que estão rendendo. Então, talvez antes do Barcelona dar o próximo passo, ele precisa acreditar. Então, por isso que eu acho que talvez precisa de um grande jogo. Precisa de ser um bom time, porque senão não vai ter. E depois ter um grande jogo que marque essa virada e que marque o psicológico dos jogadores também. Boa. É isso, Marcelaço.
Tá tudo dentro de contexto e eu não vou mentir pra você não, Fred Caldeira, uma curiosidade, eu tô comendo pólen. Tá feia a Enquanto coisa. o Marcelo come o pó do Barcelona na Liga dos Campeões, o masculino, hein? Porque o feminino segue voando, a gente vai para o nosso Out Calma. of Context. Ah, é? Tem que ter calma? É que a gente tá gravando isso antes do jogo, né? Chelsea é bom time pra vir aqui pintar a cara do Barcelona, não custa nada. Ai, ai, ai. Será que eu falei antes? Enfim, estarei em Londres no sábado para o segundo jogo dessa decisão. Qual que é o seu Out of Context de hoje, Marcelinho? Então, que a gente tá falando que essa competição claramente não sorri pro Barça. Claramente essa competição não sorri pro Barcelona. Por exemplo, o Barcelona foi perder pro Atlético de Madrid do Simeone em La Liga, se eu não estou enganado, em 2020, 2021, e o Simeone assumiu o Atlético de Madrid em 2011. Foram quase 10 anos para o Simeone conseguir ganhar do Barcelona na Liga. Mas o que o Simeone fez? Em 2014 ganhou, em 2016 ganhou e eliminou 2 vezes o Barcelona em quartas de final de Liga dos Campeões, sendo que no Campeonato Espanhol ele não conseguia. O Real Madrid que ganhou a Champions, por exemplo, 15 e 16, tomou um 4-0 do Barça. O Real Madrid que ganhou a Champions em 16, 17, tomou um 3-0 do Barcelona. E ainda assim é capaz de ganhar a Champions mesmo no confronto direto, às vezes não conseguindo chegar lá. A competição não sorri para o Barça e não é de hoje. A gente já explicou aqui a final entre Barcelona e Benfica nos anos 60, final em Berna, na Suíça, quando as traves eram tipo as traves de handball, eram traves quadriculadas ou quadradas, não era nesse formato cilíndrico que é hoje. E o Barcelona mandou 4 bolas na trave naquele jogo. Perdeu a final do Benfica, do Eusébio, que depois foi jogar o Mundial contra o Santos, e o Barcelona perdeu a chance de ganhar a sua primeira Copa da Europa lá nos anos 60, porque as traves fizeram com que a bola batesse na trave e saísse, e não batesse na trave e entrar, para o Barcelona vencer. Tudo bem, as traves passaram a ser cilíndricas. O Barcelona chega em 1986, se eu não estou muito enganado, na final, mais uma vez, da Copa dos Campeões. Fred, aí não tem erro. É contra o Steaua de Bucareste. Steaua de Bucareste da Romênia. Barcelona e Steaua de Bucareste. 0-0 no tempo normal. 0-0 na prorrogação. Nos pênaltis, o Barcelona errou as 4 cobranças. O Barcelona errou todos os pênaltis daquela decisão e o Steaua de Bucareste teve uma Champions antes do Barça. Então, se você está acompanhando a gente, é um torcedor do Barcelona aí com seus 10, 15, 20, 25 anos, pode saber que este clube é amaldiçoado há muito mais tempo que você tem de vida e assim continuará sendo. Cara, eu vou trazer uma perspectiva que talvez pouca gente se lembre. Bom, o torcedor do Barcelona certamente vai se lembrar, né? Mas é uma coisa que é pouco repetida, daquele, desculpa Marcelo, Liverpool e Barcelona em Anfield e tudo mais. A quantidade é a milésima de vez, né? Acho que assim, chances... a gente já falou eu mais sei. desse jogo aqui do que coisas aconteceram. É verdade, é verdade. Eu já passei mais de 90 minutos falando sobre esse jogo, né? Eu já tô durando mais que o jogo, falando sobre o jogo. Mas eu queria lembrar da quantidade de oportunidades de gol que o Barcelona teve. Cara, o que o Messi deu de passe bom naquele jogo é que o quadro final ele é pintado de uma maneira como se o Messi tivesse sido uma sombra de si mesmo, né? Em Anfield. Cara, o Messi, ele criou muitas oportunidades para o Barcelona conseguir fazer. E um golzinho já bastava, né? Assim, para minar, acho que o começo da caminhada do Liverpool. Um gol no final do jogo, acho que não, porque o Liverpool naquele momento, se quisesse fazer 5, faria. Mas acho que no começo, antes do segundo, do terceiro gol do Liverpool, o Barcelona ele cria o suficiente. E na primeira mão, no Camp Nou, eu também achei o 3-0 exagerado. O Liverpool não jogou para perder de 3-0. Então, no fim das contas, é isso, né, cara? A gente fica com o placar tatuado na memória, mas os jogos, os detalhes, foram um pouco diferentes do que o quadro final. Não sei se você concorda comigo. Eu tô completamente de acordo. Logo depois do 3-0 do Barcelona, que já era amplo demais para a distância do jogo, o Salah, uma bola sem goleiro, mete na trave, no Camp Nou. Mas depois também, no último lance do jogo, o Dembélé perde um cara a cara que ele recua a bola pro Alisson, né? Ele perde esse gol na partida de ida. E no jogo de volta, eu tava falando do Jordi Alba pro intervalo chorando.
é porque ele perde um gol no último lance do primeiro tempo, um cara a cara com o Alisson, uma chance criada pelo Messi. E aí ele vai remoendo aquilo pro intervalo, se descompõe inteiro, e no segundo tempo o Liverpool faz 3 gols. Pois é. Mas eu prometo não citar esse jogo no próximo programa. Não sei se no seguinte eu vou citar, mas no próximo programa certamente não. Vamos resumir? Resumo. Até porque daqui a uns 2, 3 programas, se bobear, a gente deve fazer algum do Klopp, saída do Liverpool, alguma coisa assim, aí não vai ter como falar desse aí mais uma vez. Pois é. Cara, Frederico, o resumo, se você quiser, você, sei lá, chora, enfim, fica à vontade. Até porque é o que eu coloquei no roteiro, né? Resumo, Pois é. choro e lamentações. Eu acho que o resumo é, as goleadas têm um fator psicológico, eu acho que sim, mas eu acho que se o time fosse bom como era antes, como foi entre o auge do trio MSN até a época do Ronaldinho, o time poderia ter ganhado ou perdido, acho que teria ganhado mais vezes se o time fosse bom, mas certamente não teria sido eliminado com goleadas como elas aconteceram. Então, o fator psicológico existe, eu acho que o Real Madrid só é o Real Madrid porque os jogadores que estão ali acreditam naquilo, e eu acho que o Barcelona só se descompõe tanto na Liga dos Campeões nos últimos anos, porque os jogadores acham que isso vai acontecer. De resto, se você tiver um time melhor, a chance disso acontecer é menor. O Barcelona passou por uma dificuldade que vários clubes passam, né? E por isso que esse Real Madrid merece tantos méritos também, que é você trocar de geração sem muita tremedeira no andar do carro, né? Assim, você trocar os pneus e o carro continuar andando para depois você ganhar a corrida. E é difícil fazer isso, ainda mais quando no meio do caminho o clube praticamente quebra financeiramente. Então, até você construir um bom time, para esse bom time te dar grandes jogos, para esses grandes jogos te entregarem títulos e para esses títulos construírem uma mentalidade vencedora para ser passada para os próximos jogadores e para a próxima geração, isso leva tempo, ainda mais no futebol que hoje tem mais, como é que eu posso dizer, mais candidatos a protagonistas, mais players no cenário internacional do que 20, 30 anos atrás. Também acho. E também quando o seu rival está ganhando tanto. Gera ainda mais pressão em cima de você, gera ainda mais comparação e torna esse caminho ainda mais difícil e sem paz para que ele seja feito. Fred Caldeira, não explicamos, certamente não, por que o Barcelona toma essas goleadas e por que ele é eliminado da Champions assim. E a gente não explicou porque eu acho que não tem uma explicação clara. Se tivesse, eles já tinham feito para corrigir. Acho que não tem uma explicação tão clara assim, mas enfim, a gente deu aqui o nosso parecer do porquê isso acontece, Frederico. Se tivesse uma explicação muito clara e se a gente soubesse o motivo, a gente estaria empregado no lugar da pessoa que recebe muito bem do Barcelona para entender o porquê e diagnosticar o problema. Então, como não é o nosso caso, a gente está aqui tentando jogar palavras ao vento, no seu caso de maneira literal, para ver se a gente consegue trazer um programa para vocês. Consegui jogar as palavras ao vento. As palavras hoje, uma hora dessa, já devem estar em Valência ou no sul da Itália, em algum lugar assim. O vento que está batendo aqui em Barcelona. E a gente volta na terça-feira que vem, meu povo. Fred e Beckler vão explicar um novo tema para vocês. Deixem aí no comentário o que vocês acham da situação do Barcelona e também o que vocês querem ver nos próximos programas. Um prazer, hein, Fred? Um prazer, como sempre, Marcelaço, e boa cobertura no jogo em que ainda vai acontecer nessa gravação, mas já aconteceu na publicação desse vídeo. Esse problema de espaço-tempo é sempre uma questão. Até o próximo programa e o próximo problema de espaço-tempo. É isso. Um bom final de semana para todo mundo na terça-feira.